A paz do Senhor, meus amados. Aqui, pastor Wallace Candará, pastor da Assembleia de Deus Unidos em Amor. Estou aqui para dar umas dicas a vocês, né? Estamos aqui para fazer conforme o Senhor nos ordenou e chegar diante do Senhor com a consciência tranquila de que estamos realmente fazendo aquilo que Deus quer. Hoje eu quero aqui dar algumas dicas para os pregadores, né, que estão começando. Creio que os mais antigos já sabem do que eu vou falar aqui. Mas antes disso, estou esperando aqui o pessoal entrar, mas creio que tudo que eu vou falar aqui, principalmente que eu já escutei algumas coisas sobre os pregadores, eles falando, inclusive fazendo a leitura dos livros errado, não é? Então, isso é uma coisa que um pregador não pode fazer, não é? Também tem outros atributos aí que um pregador tem que fazer, e eu vou falar daqui a algum tempinho. Eu só estou esperando as pessoas aqui começarem a chegar, estou fazendo os convites e eles vão vir. Vão achar também esse vídeo no grupo que eu estou fazendo, que eu estou nos pregadores do Evangelho Genuíno, e também no YouTube, certo? Quem tiver no YouTube, dê seu like lá, vai ajudar o canal a realmente fazer o que nosso Deus quer. Então, eu gostaria que vocês chegassem na presença do Senhor, orassem por nós, porque estamos agora gravando maravilhosos vídeos. Temos aqui os vídeos que nós, com certeza, já estamos felicíssimos. Temos mais de 100 visualizações em vídeos aí. Estamos com a vigília em Cajupiranga, na antiga rua 33, você bota na Uber, certo? Quem quiser ir de Uber. Na antiga rua 33, no número 83, temos o cartaz já na internet, o cartaz. E você vai ver como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Então, amados, vamos para o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, que é um ponto bem interessante. Talvez vocês até disseram, é claro, mas tem gente que não faz e pula essa etapa aí. Há convites que talvez chegue bem antes e dê tempo de você estudar a palavra e orar. Eu fiz a faculdade de teologia, concluí ela com êxito, fiz monografias e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que realmente lá ensinavam uma coisa. Se você for estudar, se você chegar diante das pessoas, com tudo que a gente está ensinando aqui, não fizer isso que eu vou lhe dizer, sua pregação vai estar comprometida. Então tem muita gente que chega para mim e diz, eu sou bacharel em teologia, enchendo a boca, mas quando chega no púlpito diz assim, eu ia pregar algo e Deus modificou, desde que Deus deu na hora. Isso várias vezes Deus me mostrava isso sobre as pessoas. Então entendam aí, é orar, né? É uma coisa maravilhosa, eu amo oração. Estou aqui pedindo direção a Deus sobre que tema vocês estão precisando, visto que vocês não estão pedindo oração, mas podem pedir aqui no grupo. Eu vou botar um título aqui, deixe seu pedido de oração. Vou deixar aqui, vocês botam a área, não precisa detalhar, mas eu vou começar a orar por vocês que estão precisando em qualquer área, amados, qualquer área. Mas orar é falar com Deus. Então, quem quiser aprender sobre oração, eu gravo em outra situação. Mas aqui eu quero falar daquela oração que você diz, Deus, eu quero a palavra certa,
o versículo certo. Eu não sei a situação do povo como está lá naquela igreja, naquele local, naquele campo, né, naquele descampado, naquela localidade. Eu não sei como é que está, mas o Senhor sabe. Então, gostaria que o Senhor me desse a passagem certa para mim estudar. Então, é muito importante que você estude. Lembrando, desde a Reforma Protestante, que agora, 31 de outubro, está fazendo... 31 de outubro já é o próximo mês, está fazendo já 500 anos de Reforma Protestante. São os 5 somentes que faz da Reforma, que em outro vídeo eu falo sobre eles. E você vai entender do porquê nós somos chamados de evangélicos. Certo? Então, tem gente que diz, será se eu e você somos de igreja reformada? De imediato vou dizer que sim, nós somos da igreja reformada. Mas muitas pessoas só dizem que os calvinistas são. Então eu vou falar sobre essas duas linhas de pensamento. Vou procurar ser neutro, apesar de ser arminiano roxo. Mas eu vou procurar sim falar com vocês sobre isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, amado. Orar vai lhe dar a segurança de que você vai ter a mensagem certa, do jeito certo, do jeito que Deus quer. E vai aparecer o versículo na sua cabeça. Aquele versículo você vai olhar e vai interpretar aquele versículo. Então você vai começar orando antes de pregar. Se quer mais unção, mais oração. Se quer uma unção média, ora pouco, ora bem pouquinho. Se você quiser nenhuma unção, não ora. E diz a desculpa famosa dos pregadores que não tiveram tempo de estudar. Como teve gente que já escalava. Obreiro fulano de tal, vamos estudar a palavra. Para dar certo, pastor. E não estudava. Quando eu chamava durante a semana para pregar, ia estudar atrás lá da igreja, na hora, 20 minutos antes de pregar. Que unção ia sair ali? Que unção ia sair ali, amado? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não saía nada. Saía grita, grita, roda, roda. Saía. Quando é Deus, a gente sabe. Mas não era. Era uma coisa totalmente errada. Então, quem quiser participar aqui ao vivo, pode entrar e entrando. Estou aqui. Querendo dizer, amados, que quando diz ide por todo mundo, é em todo mundo mesmo. Mas é uma ordem e você escolhe obedecer ou não. Obedece, recebe recompensa. Não obedece, perde a recompensa. Simples assim. Simples assim. Então, orar antes de pregar. Então, quando você vai ler um texto da Bíblia, você ora da seguinte forma: Deus, me revela o que está oculto ao meu entendimento nesse texto. Porque deixa eu te dizer uma coisa, uma experiência espiritual que eu tive. Eu já estava fazendo faculdade de teologia, mas era quando eu fiquei curioso com um texto, eu fazia nos finais de semana, então tinha acabado de chegar e eu cheguei e disse, eu vou ler um texto aqui. Quando eu abri em Ezequiel capítulo 1, nunca tinha aberto nesse texto antes. E aí era uma segunda-feira bonita e tudo mais, e eu cheguei e disse, eu quero que o Senhor me dê aqui, porque não tinha como eu ligar para professor, não tinha como eu falar com ninguém, só com Deus. Então veja bem, eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Deus, me revela isso daqui. Mas estava uma barulheira tão grande, irmão, na minha casa. Tava e cachorro latindo. Né? Eu peguei e fui para o Midway, né? Um shopping aqui em Natal que tem. Então, Midway Mall, né? Esse nome complicado aí é no meio da estrada, né? No meio do caminho. Então, o que acontece? Eu fui para lá, para a praça de alimentação, botei dicionário, coloquei a Bíblia, dicionário bíblico, dicionário Aurélio, coloquei um manual bíblico, levei tudo isso lá para ficar estudando. Ninguém importunava, tudo calmo.
Eu fiz uma pequena oração. Pai, me mostra o que está oculto aqui nesse texto, nesse capítulo 1. Eu só saio daqui quando o Senhor me mostrar. Deus teve misericórdia, que Ele não é obrigado, mas começou. Eu acho que Jesus gostou e começou a dizer, valendo versículo por versículo, eu vou lhe explicando, e Jesus foi me explicando versículo por versículo lá, dizendo o que era a cor de ambar, o que era aquilo. Eu ia para o dicionário, olhava, outras coisas, ele me revelava qual era a ideia que ele queria passar, o trono que se mexia, por que era e tudo mais. Quando eu cheguei na faculdade, tudo que Deus tinha me revelado ali estava sendo ensinado na aula dos profetas maiores, no livro de Ezequiel, capítulo 1. Então, amados, é uma coisa que a gente fica pensando. Meu Deus, o Senhor se revela realmente a quem busca, né? Por que você diz que não escuta a voz de Deus? Por que você está dizendo isso? É falta de oração. Por que você diz que está com depressão? Pode ser tristeza e você está amaldiçoando sua vida. Então, amados, deixa eu lhe ser bem sincero mesmo. Água maravilhosa. E o que acontece? Eu quero dizer a segunda coisa. Mas antes de dizer, por que a pessoa fala esse tipo de coisa? Porque está escutando na mídia sair. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa mídia tendenciosa está atacando a igreja e vocês que são crentes estão dando ouvido. Pare de acreditar em tudo que a mídia fala. Por isso que os pastores de antigamente, eu sou totalmente contra proibir isso. Que eu vou falar aqui. Mas é por isso que eles proibiam. Eles não sabiam como agir. A coisa mais simples era não permitir televisão. Que na verdade não é a televisão. Davi disse, num dos seus salmos, disse, não porei coisas más diante dos meus olhos. Por quê? Porque os olhos são a porta dos seus pensamentos. O que você vê formula os seus pensamentos. Os ouvidos também são porta. Agora vejam bem, amados. Está lá em Eclesiastes 12, quando fala sobre a velhice. Está dizendo que as portas da casa, né, são os olhos e os ouvidos. Estiverem se fechando, o ruído da moedeira estiver acabando, etc. Está falando dos ouvidos e que os olhos vão ficando fracos, temer os lugares altos. Então, entenda, amado. Orar é preciso, se consagrar também, mas ler a mensagem, a palavra, um preparo muito bom. Quem tem muita teoria, muito conhecimento e pouca prática na palavra não adianta de nada. Uma pessoa determinada chegou para mim e diz assim, Pastor Wallace. Então, quando já chega dizendo meu nome assim, bem recheado, assim, eu já fico assim, diz, pode dizer, amada, eu já sei como é que vem bomba por aí, né? Então, o certo não é marido. O certo não é esposo, é marido. E o certo não é esposa. Aí eu disse, é o quê? Marida? Porque, pelo amor de Deus, né? Ela disse, não. Aí eu disse, porque no casamento diz marido e mulher. Marido e mulher. Por quê? O homem está casando com ela. Aí ela disse, tá vendo? É mulher. Eu digo, mulher é um sexo comum, aleatório. A partir daquele momento eles estão entrelaçados. Por isso a aliança. Casados. Esposo e esposa, que vem de esposar. Casar-se. Então, quando alguém dizia assim, olha, ela foi desposada. Então, ela agora está esposa. Então, vamos para o próximo tópico. Ter um texto que Deus quer para a sua igreja. Às vezes, o texto que você escolhe não é o texto que Deus quer.
Mas tem texto que Deus já lhe deu e você pode usar e se aplicar na mesma situação. Já aconteceu isso comigo. Deus não deu o texto, mas mostrou uma pregação já pronta que eu tinha e já estava tudo prontinho, eu fiquei tranquilo. Então dali eu só orava, só descia em oração. Não dizer que vai terminar a pregação. Muitos pregadores erram nisso daí, certo? Então, quando está pertinho, que ele olha no relógio, bateu o relógio, ele começa a dizer, esse relógio não está ajudando. Não faça isso. O tempo é igual para todo mundo. Então, o relógio não está ajudando, não diga isso. Eu estou quase terminando, também não diga. Termine a pregação antes do pastor, da hora que o pastor disse. E você vai ver que a porta continuará aberta para você. Teve gente que não quis ouvir essas dicas simples e as portas se fecharam. Certo? Então, termine. O pastor dá 9, você termina 5, 10 minutos antes. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, entrega. E o pastor vai dizer, nossa, eu vou dar mais. Que ele termina. Aí o pastor dá 9h15 para você. Você termina de 10 minutos antes. 10 minutos, 5 minutos. Então você termina de 9h10, 9h05. Entendeu? Você faz a conclusão ali e já faz o apelo se o pastor mandar fazer o apelo. Ou então você deixa para o pastor fazer o apelo. De repente ele quer. Tem alguém para Jesus, porque você já está no fogo ali, vai lá e pega. Não faz. Mas tem gente que terminou o horário e diz, eu vou louvar um hino. Aí pronto, você fechou a porta. Louve antes, faça o que Deus mandar antes, trabalhe. Mas não vá nesse negócio de você chegar e começar a dizer que eu vou louvar depois de tudo que está ali, aí você vai louvar a Deus com um hino. Amados, não faça isso não. Isso é muito perigoso, você perde muito com os pastores. Aí depois diz, aquele pastor não é de Deus, aí vai tocar no ungido do Senhor que Deus não manda tocar. Você está entendendo, amado? Então, aquilo que você plantar, você colhe. Aquilo que você plantar, você colhe. Respeitar o horário estipulado pelo pastor ou líder da igreja, sim, com certeza. Então, veja que tem irmãos que pregam maravilhosamente bem, mas se esquece de uma coisa. Nos livros que tem no Antigo Testamento, que tem os números, eles são livros, por isso são masculinos a leitura. Vamos lá? Tem gente que lê 1 Samuel ou 1 Samuel. Tá errado, porque é um livro, não é uma carta. É um livro, não é uma carta. Então é 1 Samuel ou a Samuel, também pode. 1 Samuel. Mary Silva. Opa! Coraçãozinho para você também. Olha, Salmo 23 para você, Mary Silva. Então, olha só. Você pega e começa a analisar que as pessoas estão errando muito. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e talvez você esteja dizendo, nossa, mas por que falar isso? Sabe por quê? Porque eu já escutei, ninguém me disse. Alguém falando 2 Reis. 2 Reis. Foi incrível, foi manto, foi glória na hora que ele falou, mas foi 1 Reis e 2 Reis, certo? Então isso é interessante você falar, você saber, você ter essas dicas, que é numa matéria que eu ensino, certo? Inclusive, que se chama homilética, que é a arte de preparar sermões. Vai preparar uma pregação maravilhosa. Então veja bem, você está ali, está na unção, está tremendo ali, e a pessoa chega e diz uma leitura errada. Faz uma leitura errada. Outra coisa, teve uma pessoa que estava abrindo a Bíblia, que tem uns irmãos que se chama bibliomancia. Não fala isso, irmão. Você não sabe que Deus já falou por várias pessoas através da mensagem. Agora, há pessoas que realmente tratam assim.
Não vou descartar. Mas se Deus fala na palavra, a palavra que sair é aquela que você tem que entender. Então, saiu Jeremias e Ezequiel é lapada. Na maioria do texto, ele vai dar vara e não cajado. Cajado é amor. Então, entendam aí. Entendam aí. Então, eu estou aqui para falar a vocês que vocês devem prestar atenção naquilo que você fala. Se vocês também não têm uma constante, pregações constantes, não ligue. Mas deixa eu dar uma dica. Não cobre para pregar. Certo, amados? Se Deus lhe deu um dom de pregação, o dom não é seu, é emprestado. Aí você vai lucrar em cima da fé do povo. Na verdade, esse versículo aí já diz, vá, ide, vá, é uma ordem. Não é uma coisa que você vai lucrar, não. Agora, se você está querendo lucrar, você vai ser desonrado, desonrada. Sabe por quê? Porque não é para cobrar. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeu. Agora, o versículo que fala que deve receber dupla honra é os presbíteros que pregam, que ensinam as ovelhas, e a igreja deve honrar eles com dupla honra. Até diz que deve dar uma ajuda de custo, porque digno é o trabalhador do seu salário. Para Deus, pregar, anunciar, um presbítero fazer isso? Mas por que não pregador? Porque Deus não falou, amado. Diz que a igreja, aqueles que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. Do evangelho. Mas como é que passa a ideia de que o evangelho vai me bancar? Como é que o evangelho vai me bancar? É a igreja que tem que, por livre e espontânea vontade, que ela é o baluarte e a coluna da verdade, vai chegar para você e vai dizer, tome esta oferta. Tem que deixar a igreja à vontade para fazer isso. E quando ela der, receba, sabe por quê? É a noiva do Cordeiro dando. Mas quando ela não der, não cobre. E obra não é para lucro. Aquilo foi uma um pequeno galardão. O maior, quem vai dar é Deus. Você não pede galardão recebendo ali, não. Mas, se você diz não, você está impedindo a igreja também de crescer. Porque é uma semeadura que a igreja está fazendo em você. Praticando, vivendo aquela palavra, né, que diz ali. Então, você não pode, de maneira nenhuma, chegar e rejeitar a ajuda que a igreja dá. Não pode. Se você fizer isso, você está impedindo uma igreja inteira de crescer. Aí Deus cobra. Aí você vê, tem muitas pessoas que não entendem isso. Quando vai receber ajuda, a pessoa, e é com você, vai e nega. Não, não quero, não quero. Orgulho. Isso é orgulho. Está sendo semeado aí. Orgulho forte, forte mesmo, viu? Então, no Antigo Testamento, sempre leia no masculino. E no Novo, pastor Wallace, é sempre no feminino. Por quê? Porque é carta. Primeiro Reis, segundo Reis, Antigo Testamento, né? Aí vem primeiro Coríntios, a pessoa lê. Não, primeira a Coríntios. Primeira a Tessalonicenses, ou primeira a Tessalonicenses. Tira o A ou com A, tanto faz. Mas se você é o preleitor da noite, qual é a leitura certa que você faz? Você vai ler, dizer o que é, se é uma carta, se é um livro, certo? Então, vamos pegar o exemplo aqui, do livro de Jeremias. Então, é um livro. Então, livro, aí você vai dizer, de quem? De quem? Do profeta Jeremias. Ele era profeta. O que ele era? Era um profeta. Então, livro do profeta Jeremias, capítulo e versículo do tal até tal, e assim vai. Entendeu?
Vamos para outro livro. Gênesis. Primeiro livro de Moisés. Foi o primeiro? Gênesis. O livro dos começos já é uma frase teológica, certo? Quem diz que é livro dos começos é uma interpretação do próprio nome Gênesis. Bereshit, né? Então, vai ser a interpretação. O livro do início, o livro dos começos, o livro da origem. Então, livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés, Gênesis, capítulo tal. Também pode ser Gênesis, escrito por Moisés. O livro de Gênesis, escrito por Moisés, capítulo tal. Quem escreveu de Gênesis a Deuteronômio foi Moisés. Então, Deuteronômio, quinto livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal, ou do 1 ao tal, e assim vai. Versículos colocados ali. Então, preste bem atenção. Para quem está começando agora com a Bíblia, os números maiores são os capítulos e os números menores são os versículos. Então, quero dizer isso a vocês. Também, lá nos evangelhos, você vai dizer, tem gente que diz, né? Livro do apóstolo Lucas. Lucas não é apóstolo. Lucas é discípulo. Também evangelhos, segundo escreveu Lucas. Não. Vamos lá. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelhos fala sobre a vida de Jesus. Então, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo tal, versículo tal. Lucas, o médico amado, frase teológica. Elias, o profeta do fogo, frase teológica. Por quê? Não tem esse versículo. Jeremias, o profeta chorão, ou o profeta das lágrimas, frase teológica. Ezequiel, o profeta das visões, frase teológica. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo tal. Então, vai ser o quê? Profeta messiânico, frase teológica. Então, você está cercado de teologia. E quem combate, tá ruim para você. Certo? Então, eu quero deixar aqui, era só isso por enquanto, quero deixar aqui reforçar, a vigília está aberta para todos. A antiga rua 33, quem vai de Uber, certo? Mas tem o cartaz com 8, são pregadores, cantores, adoradores, irmãos e irmãs estão recebendo curas lá, maravilhosas. Todos estão testificando e dando glória a Deus. Então eu quero dizer a vocês que estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco e fico muito feliz de vocês estarem curtindo nossos vídeos. E quero desejar a paz do Senhor e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Pai, Filho, Espírito Santo, eu digo amém.